A paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos aqui mais uma vez na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Você, querido aluno, né, posso dizer assim, ficamos aí algumas aulas fora, em função de alguns problemas particulares. Quero pedir a sua atenção e, ao mesmo tempo, me desculpando aí pelas faltas, né, nas nossas videoaulas. Muito bem, nós estamos estudando nesse trimestre, o segundo trimestre de 2023, as lições da nossa escola dominical vai estar tratando sobre relacionamentos em família, né? Superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo que existe desafios, mas existe sim também solução, né? Que esses desafios serão superados mediante exemplos que nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, neste livro. A Bíblia Sagrada é a bússola do cristão, aquele que preza pela palavra. Então, ele encontra neste livro orientações, né, verdadeiras para superar conflitos, seja ele em família, seja ele em comunidade, seja ele onde quer que seja, né? No nosso caso aqui, tratando de família. A lição de número 6, ela vai falar sobre, vai falar sobre Sansão, né? Vai falar sobre Sansão. E nesta lição, nós vamos perceber algumas coisas que, quando saímos das orientações dos nossos pais, a tendência é termos prejuízos. Quais são os prejuízos que temos? Na grande parte deles, ou a maior parte, e a mais interessante, mais importante na vida, são os valores éticos, os valores do caráter humano. E quando a gente denigre esses valores, automaticamente a nossa vida espiritual ela entra em declínio. Entrando em declínio, a tendência é termos prejuízos, né? Prejuízos, muitos deles irreparáveis, tá certo? Muito bem. A lição de número 6, ela traz um texto áureo. O título da lição é Pais zelosos, né? Pais zelosos e filhos rebeldes. Pais que zelam, que aconselham, que instruem, como diz a palavra de Deus, ensina o teu filho o caminho, né, para que ele aprenda e que ele não venha se desviar dele ao longo dos tempos, como diz na palavra de Deus. Deuteronômio, no capítulo 6, vai estar falando sobre isso. Ensina o teu filho o caminho, quer ver? Deuteronômio, capítulo de número 6, capítulo de número 7, né? Capítulo de número 7, versículo de número
2, de número 3, diz assim, olha, nem te apartará com elas, não darás teu filho a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Não, não é aqui. Não é. Me perdoa, mas está... Ah, tá. Capítulo 6 e o versículo de número 6. Diz assim, e esta palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teu filho, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal à tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverá nos umbrais da tua casa e na tua porta. Aqui o Senhor está falando aqui através, né, de Moisés, né, ali quando ele dá as leis, né, falando sobre a obediência, né, dos filhos para com o pai, né, e está instruindo aqui que eles deveriam ser instruídos a todo o tempo, para que ele, por onde quer que ele passasse, ele entendesse que aquelas instruções eles não deveriam se desviar, né? Muito bem. Vamos adiante. Textuário da nossa lição diz assim, vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3 e o versículo 20. A verdade prática diz, o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. E realmente não anula. Os pais devem se instruir, né? Mas a responsabilidade, depois de um determinado tempo, quando o filho cresce, que aí tem a sua própria direção, aí fica difícil para que os pais tenham esse controle. E aí sim, a responsabilidade agora é dos pais, dos filhos. É individual. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Juízes, no capítulo 13 e o versículo de número 1 ao 7, depois versículo 24, versículo 14, capítulo 14 e o versículo do 1 ao 3. Eu aconselho que leiam, não vamos ler aqui para ganharmos tempo, mas havendo necessidade nós podemos voltar na leitura e lermos juntos para, né, esclarecer o texto. Mas a história, essa que nós vamos estar falando hoje, nesta videoaula, trata-se de Sansão. É um filho que foi, né, concedido foi providência divina para um propósito, e ele teve alguns problemas em sua vida porque ele rebelou. De uma certa maneira, ele acaba se rebelando, e quando ele rebela, ele traz prejuízos, conforme eu falei no início da nossa lição. Vamos desenvolver aqui para entendermos quais foram os prejuízos que Sansão teve para a sua vida. Muito bem. O textuário da nossa lição diz assim, a introdução da nossa lição. Olha, a história da família de Sansão se dá no contexto de pressão social
escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 antes de Cristo. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º juiz, o 12º e o último juiz. Na verdade, ele foi o 12º, mas ele não foi o último juiz, porque o último juiz de Israel foi Samuel. Foi Samuel. Muito bem. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irrascível e rebelde. O que é um temperamento irrascível? É um temperamento onde eu tenho decisões próprias. Eu acho que consigo seguir, ir avante com os meus próprios destinos. Aí, isso me torna rebelde. Foi o que aconteceu com Sansão. Muito bem. E é possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, vemos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Pois é, na maioria das vezes, meus amados irmãos, os pais, eles querem realmente dar uma situação de conforto para o filho, muitos, com muita dificuldade, tira do seu próprio sustento para facilitar uma educação para o filho, e ao longo do tempo, depois que eles se ponham crescidos, o que acontece? Eles têm esse sentimento rebelde e acaba tendo problemas, trazendo para si mesmo, porque rebelou contra o seu Criador, contra o seu pai, o seu tutor, aquele que instruiu, aquele que instruiu. A leitura, a nossa lição, ela traz como uma palavra-chave, eu coloquei aqui na lousa, a palavra-chave da nossa lição está na nossa revista, instrução. Instrução. E é isso que faz um pai. Um pai, ele tem a responsabilidade de instruir o filho. E ele faz. Como eu disse, muitos acabam não vivendo, não tendo uma condição favorável, e ele se priva do necessário, muitas das vezes, para fazer para o filho, na educação, no trato, no zelo, no cuidado, e porque ele quer sempre o filho com bem. Essa é a função do pai. Então o pai, ele busca essa instrução para o filho, dando a ele praticamente o necessário, ou até mais que o necessário. O necessário para a sobrevivência, para ser criado, ou para a sobrevivência.
para a sobrevivência. É isso que o pai faz. Então, por isso, é instrução. O pai instrui e faz isso para ter sempre o melhor do filho. Então, ele vai instruir o filho, trazer a palavra, né? Instrui o menino no caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer não venha se desviar dele. Né? Eu li no texto sagrado uma passagem onde Deus ali fala através de Moisés, em Deuteronômio, né, para que o menino inculcasse, para que ele não esquecesse daquela lei, daquelas instruções. Eu não trouxe exatamente esse texto que estou dizendo. Ensina o menino no caminho que deve andar para que ele cresça e não se desvie. Eu não encontrei esse versículo, mas está na palavra de Deus. Tá bom? Então é isso, amados. É isso. Muito bem. Vamos seguir. Vamos seguir. Ó, os pais de Sansão. Olha, uma situação espiritualmente deplorável. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornavam a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, conhecemos a história de Israel. Então, eles faziam o que era mal ao Senhor, e até a palavra de Deus vai dizer que eles faziam o que entendiam, porque eles não sabiam decidir a mão direita da sua esquerda. Então, faziam o que eles achavam que era normal. Muito bem. Por isso, Deus entregou Israel nas mãos dos filisteus por 40 anos. Né? Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar, poucas famílias temiam e procuravam guardar os mandamentos do Senhor. Então, esse período, poucas pessoas guardavam os caminhos do Senhor, né, e todos faziam aquilo que entendiam. Entretanto, havia um casal fiel, né, ao Eterno, que recebeu uma visita do anjo do Senhor. A história vai dizer que Manoá, né, esse casal ele recebe uma visita, fala de Manoá e sua esposa, né, que o anjo do Senhor visita e diz que ela teria um filho, ela era estéril. Ela era estéril. E Sansão, e assim foi, né? Teve esse menino, colocaram o nome de Sansão, né? O nome de Sansão, e esse menino, o que mais nos chama a atenção é que Manoá, desde daquela promessa, quando o menino nasce, ele, né, faz ali uma conversa com a sua esposa, né, sobre quando o anjo é falado, vem dar a notícia, ele pede confirmação, aí o anjo volta e a sua esposa volta e diz, olha, o anjo teve aqui, aí ele faz aqui uma espécie de um pedido ao Senhor para que aquele anjo aparecesse junto com eles dois. Assim foi feito. E ali ele pergunta, né, para o anjo qual seria qual era a instrução que ele daria, como que ele criaria o menino, como que o menino seria criado. Muito bem. E aí o anjo vai, essa aparição do anjo é o próprio Senhor,
em, em, na sua teofania, o próprio Deus aparecendo para Manoá. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é. Deus, amados, Deus trabalha com propósito. Quando nós colocamos propósito, Deus trabalha. Aí, mano, por quê? Porque ele tinha um projeto, e ele continua tendo esse projeto para o seu povo, para a igreja, para resgatá-la das mãos dos inimigos. Quem eram os inimigos de Israel na época de Sansão? Eram os filisteus. Né? Na época de cada um juiz, existia um inimigo de Israel. O povo rebelava, Deus entrava com providência. Olha, foram 13 juízes. Foram 13 juízes. Se você pegar o livro de Juízes e ler, nós vamos encontrar o primeiro juiz de Israel, por nome de Otniel, onde ele governa, porque a função do juiz era governo. Né? A função do juiz era governo. Nós vamos ver que o primeiro juiz foi Otniel, ou Otoniel, ou Otniel. Né? Primeiro juiz, Otniel. Otniel foi o primeiro juiz, ele governa por 40 anos. 40 anos Otniel governa o Israel. Aí nós vamos encontrar, o segundo juiz foi Eude. Que história bonita de Eude. Nós vamos ver, né, Eude, né, para defender Israel. Ele tem um problema lá com um rei lá que tinha ídolo, e Deus faz uma defesa, né, através de Eude. Eude, ele reina por 80, olha, amados, 80 anos. Né? Aqui, Eude, ele reina sobre o jugo de Israel na época de Eude era os moabitas. Os moabitas, né, cruzou o caminho de Israel na época de Eude por 18 anos. O terceiro juiz aqui, foi um homem por nome de Sangar. Se reinou por pouco tempo. O quarto juiz foi Débora. Tá certo? O quinto foi Gideão. Quem não conhece a história de Gideão? O sexto juiz foi Tolá. E aí vai. Até chega no 12º juiz, que foi Sansão, por providência de Deus. E o 13º juiz foi Samuel. Samuel foi juiz, sacerdote e profeta, né? Acumulando aí 3 cargos, né, no seu ministério. Muito bem. A instrução. E 40 anos, agraciada. Bom, ela foi agraciada, onde, sendo estéril, gerou um filho, porque foi promessa de Deus, desígnio de Deus, né? Um propósito para
Israel, que estava sendo, né, mais uma vez, né, tendo o seu jugo por causa do pecado, por causa da rebelião do povo. Certo, amados? Muito bem. Recebendo orientação divina. Olha, o anjo do Senhor deu orientação bem precisas a respeito da criança que ia nascer. Qual foi no capítulo 3, versículo 15, nós vemos: isso porque Sansão era um nazireu desde o ventre. Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Ele era preparado e consagrado para esse desígnio, né? Cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto ao requisito do nazireu. E aí nós vemos, né, na lei do Nazireus, nós vamos lá no livro de Números, no capítulo de número 6 de Números, vamos ver lá a lei do Nazireu. Tinha todo um processo, que ele não deveria cortar o cabelo por toda a sua vida, também não deveria beber bebida forte, né? Tem lá todas as instruções do Nazireu, e assim foi Sansão. Conhecemos a história, Sansão em rebelião, né? E até por vigilância, ele, em um determinado período, ele quebra esse compromisso de nazirato, e ele tem um problema. Nós vemos lá que ele, né, casa com uma mulher estrangeira, né? Ele, não obedecendo o seu pai, a orientação do seu pai, ele diz que ele estava fazendo aquilo pelo desejo do seu coração, quando ele diz que estaria casando com uma mulher estrangeira. E não o desígnio de Deus, mas o do seu coração. Tá certo? Muito bem. O nascimento de Sansão. O nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele nasceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sobre a vontade, né, soberana de Deus. Ele foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Pois é, Sansão foi um milagre, porque ele saiu de um ventre estéril, mas Deus fez com que aquele menino viesse nascer para um cumprimento de um desígnio, de um projeto. Na verdade, é isso, é um projeto. Deus tinha um projeto para ser cumprido com Sansão. Aqui, nós vemos aqui que estava na responsabilidade do pai, né? A criança, né? Quando a criança nasce, o que acontece? Está numa responsabilidade do pai por um período, até porque ele é pequeno, é indefeso, então não tem como ele se desenvolver sozinho, né? Não tem. E aqui nós vemos que essa responsabilidade até então estava assim com os pais dele. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seu pai. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes ao relacionamento dos pais de Sansão,
podemos informar que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. Então, isso, amados, uma coisa interessante na vida do cristão, é essa devoção, o devocional. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Quando o anjo vai visitá-la, imediatamente ela vai para ele e diz: olha, tive a visita do anjo. Né? Então, ela compartilhava disso. Isso é importante. Manoá orou, né, instantaneamente pedindo orientação de como criaria a criança. Né? E aí vem a orientação que nós falamos. A orientação do anjo era que ele era um nazireu e que sobre a sua cabeça não passaria navalha e que ele não tomasse, não viesse a beber bebida forte. Isso por todo o período da sua vida. Muito bem. Vamos para frente. O nosso tópico de número 3. Vamos falar aqui um pouco do nosso tópico de número 3, onde fala sobre a fraqueza e caráter de Sansão. Né? Então, o menino, ele nasce, agora com a responsabilidade dos pais, os pais têm ele por um tempo, e agora ele já adulto, né? Agora que já como juiz, ele tem alguns problemas em função das suas atitudes tomadas, da sua responsabilidade própria. Vamos ler aqui capítulo 14, versículo 1, diz assim: E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e desceu a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus, agora, pois, tomarei-ma por mulher. Então, ele viu, né, de onde era? Dos filisteus. Ele a toma por mulher, e ele já tomou essa decisão e já vai lá e diz para os pais. Agora, olha o conselho do pai aqui. Olha o que o pai diz para ele. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vás tomar uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? O pai faz essa pergunta para ele, uma pergunta corretiva, né? Aí ele responde e disse Sansão a seu pai: Tomei-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Porque ela agrada os meus olhos. Capítulo 14 e o versículo de número 4, versículo de número 3 de Juízes. Porque agrada os meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam
sobre Israel. Então, vinha do Senhor por quê? Por quê? Porque o jugo da nação que vinha pecando, Deus levanta inimigos para subjugar, para que o povo venha a entrar no eixo, né? Por isso, amados, precisamos sempre ter orientação de Deus, para que não entramos em caminhos tortuosos. Por quê? Porque o inimigo, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Entendeu? Então, quando entramos por caminhos que não conhecemos ou que temos dúvida, a tendência é perdermos, é não termos esse controle. Sansão, ele teve a instrução dos pais, mas o desígnio do seu coração, a concupiscência dos olhos, falou mais alto. E ali levou ele a tomar essa decisão. Não foi Dalila foi depois. Quando ele cai, quando ele recebe ali o caso da Dalila, quando ele corta, tem problema com as suas tranças, seu cabelo é cortado por Dalila, ele já tinha caído antes, ele já tinha tomado, passado os pés pelas mãos, já muito antes. Então, muitas das vezes, quando o pecado ele chega, ele não chega assim do dia para a noite na vida do cristão. Às vezes ele quando a pessoa vem a cair, ele já teve, né, já foi programado. E aí é onde está o problema, quando se programa as coisas, tá? Não foi, aconteceu, não tem esse negócio. Pastor, aconteceu e eu pequei. Não. Por isso temos que ter cuidado, porque a responsabilidade é individual. Entendeu? Vamos aqui vamos ver a fraqueza dele. Sansão subestimou o poder do inimigo. Pois é. Ele se achava, tópico 3 aí, subestimou o poder do inimigo. O que é isso? Sansão achava que ele era santo, muito santo, e que aquilo não ia atingir ele. E que ele, né, a sua força vinha dele mesmo, dele próprio. Chegou um momento que ele confiava nele próprio. O seu ego levou à sua decadência. É isso que acontece na vida do cristão. Quando você se acha muito, muito poderoso, você começa a subestimar, achar que é inatingível. Nada pode te atingir. Olha, Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer os inimigos. Certa feita ele foi cercado por 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão o matou com uma queixada de jumento. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Miná, o qual rasgou como quem rasga um cabrito. E aí vai. Ele começou a
né? Empoderar, né? Sabe aquelas pessoas que acham que é o rei da cocada preta? Pois é, temos que ter cuidado, porque o mesmo Deus que deu, ele abate pela presunção. Pela presunção. Vamos ao tópico, subtópico 2 do capítulo 3. Presunção de sanção. Visto que o Senhor, que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Lembra? Acabei de falar. O próprio ego do homem é o inimigo que vem contra ele. Por quê? Porque tudo que fazemos somos dependentes do Senhor. É Ele que nos capacita. E aí ele confiou, olha, o seu próprio ego, ele o levou a submeter a presença de Deus em sua vida, né? Ele levou a subestimar a presença de Deus em sua vida, ou seja, eu tenho força mesmo, eu derrubo, eu faço, aconteço, eu leio muito, eu prego muito, porque o povo dá glória porque eu prego. Irmão, faça isso não. Aprenda a depender do Espírito de Deus. Aprenda a depender do Espírito Santo de Deus. Fazendo assim, você vai continuar com unção. A Bíblia diz que a unção, ela despedaça o jugo. Por causa da unção, as correntes caem. Mas se eu deixar o meu ego aparecer, eu estou entrando por um caminho tortuoso, terrível, né? Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo, e por causa disso passou a anular a glória de Deus. Aleluia. Não anula não, meu amado, não faça isso. Tá bom, queridos? Vamos parar por aqui, né? Já deu para entender a nossa videoaula. Não vou mais além, para não ficar muito grande. Vamos à nossa conclusão. A conclusão da nossa lição nos diz o seguinte, olha. A presente lição não teve, eu vou ler a conclusão. A presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Quero abrir um parênteses aqui e chamar a atenção nossa, minha, né, principalmente, nossa atenção, para que nós, amados, não venhamos a ter esses desvios de caráter na nossa vida. Vamos ter cuidado nisso. Olha, vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar os filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente quando eles atingem uma certa idade, né, apesar de ser rebeldes, atingem uma certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os seus próprios pais. Foi isso que aconteceu com Sansão. Achando que era grande, cresceu, o Espírito do Senhor reforçou ele, ficou muito inchado porque ele fazia
e aí não preciso mais de meu pai. Acontece isso. Eu não preciso, eu prego a igreja. Vamos ter cuidado. Tá bom, amados? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe.